Seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia. Nós estamos aqui para ler, meditar e aplicar a palavra de Deus à sua vida. Seja bem-vindo. Você que está acompanhando a gente, não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever. Talvez você não é inscrito no canal e é importante para a gente que você se inscreva no canal e compartilha com outras pessoas se esse vídeo abençoou sua vida. Hoje nós vamos ler Gênesis 29 e vamos aprender muito sobre casamento, sobre família, sobre vida. Seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia. Bom, pega agora a sua Bíblia, nós vamos ler as Escrituras, nós vamos ler a Palavra de Deus. E quando nós lemos a Palavra de Deus, nós encontramos nela a verdade que nos orienta na vida, que nos faz crescer, que nos faz amadurecer e faz com que a gente se aproxime mais de Deus. Por isso, ao lermos esse texto, abra seu coração, abra sua mente, queira ouvir Deus falar, porque eu tenho certeza que você precisa, como eu preciso, todos os dias. E nós estamos aqui no Bora Ler a Bíblia todos os dias, lendo um capítulo das Escrituras para abençoar a sua vida. Vamos lá, Gênesis capítulo 29 é o texto que nós vamos ler agora e vamos aprender aqui juntos sobre a palavra de Deus. Então Jacó seguiu viagem e chegou à terra dos povos do Oriente. Olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço que era tapado por uma grande pedra. Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois, recolocavam a pedra no lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores: meus irmãos, de onde vocês são? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. Eles responderam: sim, nós o conhecemos. Então Jacó perguntou: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Veja, ali vem Raquel, a filha dele, com as ovelhas. Ele disse: olhem, ainda é pleno dia, e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber às ovelhas e levem-nas de volta para pastar. Eles, porém, responderam: não podemos, enquanto todos os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Ele contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Então ela foi correndo contar tudo a seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro. Ele o abraçou e beijou, levando-o para casa. Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse: você é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: será que vai trabalhar de graça só porque é meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó amava Raquel, disse: trabalharei para o Senhor 7 anos, em troca de Raquel, a sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então Jacó disse a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela.
Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Quando a noite chegou, no entanto, trouxe a sua filha Lia e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. Labão também entregou a serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Ao amanhecer, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: "Que foi que o senhor me fez? Não foi por Raquel que trabalhei para o senhor? Por que o senhor me enganou?" Labão respondeu: "Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Complete a semana de núpcias desta filha e daremos a você também a outra, em troca de mais 7 anos de trabalho para mim." Foi isso que Jacó fez. Quando completou a semana de núpcias da primeira, Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. Para a filha Raquel, Labão deu a serva Bila, a fim de que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, a quem amava mais do que a Lia, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, tornou-a fértil. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: "O Senhor viu a minha miséria. Agora, certamente, o meu marido me amará." Lia engravidou de novo e, quando deu à luz outro filho, disse: "Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este." Por isso, deu-lhe o nome de Simeão. De novo engravidou e, quando deu à luz mais um filho, disse: "Agora, finalmente, o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos." Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez e, quando deu à luz mais outro filho, disse: "Desta vez louvarei ao Senhor." Por isso, deu-lhe o nome de Judá. Depois disso, parou de ter filhos. Nós encontramos no capítulo 29 de Gênesis uma história de amor, de engano, uma história de uma família iniciando, mas com alguns problemas de preferência. E isso vem acontecendo aqui na descendência de Abraão. Isaac era único, mas teve 2 filhos. Isaac preferiu um filho, Rebeca preferiu outro. Por causa disso, houve confusão entre os irmãos. E agora, Jacó chega aqui para casar, foi para isso que ele foi para Padã-Arã, e ele também tem preferência por uma esposa ou outra. Vamos para o texto em si. Jacó seguiu viagem, depois de ter tido uma visão de Deus, uma promessa de Deus, que Deus sempre estaria com ele. Ele segue viagem e chega a Mesopotâmia. Algumas versões chamam de Mesopotâmia, aqui fala terra dos povos do Oriente. Né? Seria no noroeste da Babilônia, né? No noroeste, ali na região de Padã-Arã. E ele viu um poço. Quando ele viu esse poço, perguntou para os pastores que estavam ali se eles conheciam, de onde eles eram, e eles disseram que eram, né, da região lá do seu tio, e se eles conheciam, né, lá em Arã, o Labão, neto de Naor. E eles disseram sim, inclusive lá vem a filha dele ali, dar água para as ovelhas. E isso traz muita alegria a Jacó, porque Jacó estava se sentindo só no deserto, e agora ele até conseguia avistar uma familiar. E depois dessa conversa, nós vamos encontrar que Jacó quis adiantar ali a questão da bebida da água, e ele abriu o poço para Raquel alimentar ou dar de beber para as suas ovelhas. E o versículo 10 traz algo assim muito interessante. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Versículo 11. Depois, Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Veja aqui o momento de emoção de Jacó. Ele, sem ver pessoas, estava no deserto, chegou, viu os pastores, viu aquela menina, Raquel, chegar, e sua prima, e ele quis ajudar sua prima, tirou a pedra do poço e deu de beber, né? Diferente de como aconteceu lá com o Damasceno, quando Rebeca foi escolhida, Rebeca que deu de beber aos camelos, né? Aqui não, Raquel recebe a bênção de Jacó, né? E Jacó abençoa ali, dando
de beber as ovelhas de Raquel. Depois, Raquel é beijada por Jacó. E esse beijo aqui não é um beijo de namorado, tá? Esse beijo aqui é um beijo de amigo. Era uma maneira de cumprimentar os familiares, uma maneira de cumprimentar as pessoas queridas. E aí ele começa a chorar bem alto. Por quê? Por que Jacó chora? Jacó chora porque lembra das promessas de Deus, que Deus estaria sempre com ele. E logo que ele chega ali, àquela região, ele encontra logo quem ele veio buscar, né? Os familiares. E ele encontra a sua futura esposa, né? O amor da sua vida. O texto continua e Raquel vai até seu pai e conta que encontrou o filho da sua irmã Rebeca. E o versículo 13 vai dizer: logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou, e levando para casa, Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. E aqui a gente entende que Jacó contou todos os episódios difíceis que ele viveu na sua casa. E Jacó fala para seu tio sobre toda essa luta e ele é recebido ali naquela casa com propriedade. Passado um mês, Jacó estava na casa de Labão e disse: você tem que trabalhar e tem que ter um salário, não é porque você é meu parente que eu não vou lhe dar um salário, você vai trabalhar de graça. E Jacó faz uma proposta: eu trabalho para você, né, porque eu amo Raquel e trabalharei para o Senhor 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. O que é que acontecia? Naquela região ali do Oriente, para casar com uma menina, o pretendente tinha que dar um dote. Só que Jacó não tinha nada. Jacó tinha acabado de chegar na terra, não tinha recurso nenhum. E Jacó se propõe a trabalhar 7 anos pelo amor da sua vida. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Só que Jacó foi enganado. Jacó, o trapaceiro, que trapaceou contra seu irmão, pelo prato de lentilhas, seu irmão vendendo a sua primogenitura, trapaceou contra seu irmão e contra seu pai, recebendo a bênção, né, de seu pai Isaac. Agora ele passa por maus bocados e essa questão aqui de Jacó receber, ser passado para trás, só mostra que o que ele plantou, ele está recebendo. O que ele plantou, ele está recebendo. Então Labão respondeu: é melhor eu dar para você, minha filha, do que para outro homem. E ele reuniu todo mundo, fez uma festa de casamento. E após os 7 anos, né, essa festa chegou, após os 7 anos de trabalho, e olha que Jacó trabalhou 7 anos, e lhe pareceram poucos dias, porque ele amava muito Raquel, ele é passado para trás. Naquela noite, depois de 7 anos de trabalho, depois do casamento, sem energia, né, sem luz, Jacó vai para a tenda e ele não vai com Raquel, quem ele amava e quem ele queria. Ele vai com Lia. E ao amanhecer, Jacó questiona seu tio: tio, mas assim, eu trabalhei 7 anos, não foi por Lia, foi por Raquel. E Labão, muito queixudo e muito cheio de conversa, disse assim: olha, aqui na nossa região a gente não dá a filha mais nova primeiro, a gente dá a filha mais velha. E veja como é interessante, Jacó estava ali porque tinha passado para trás o mais velho, e agora ele era passado para trás por conta da mesma dinâmica, né, a primogenitura. E aqui nós encontramos essa questão muito forte para que Jacó aprendesse mais sobre as experiências da vida e sobre Deus. E aí, após falar sobre isso, nós vemos que Jacó se preocupa e quer, né, fazer com que as coisas cheguem até Raquel, porque Raquel que é o amor da sua vida. E aí ele diz assim: olha, eu trabalho mais 7 anos, né, eu trabalharei mais 7 anos. E a proposta de Labão para ele era de trabalhar mais 7 anos. Daremos a você também a outra em troca de mais 7 anos de trabalho. E Jacó fez. Só que Jacó recebeu adiantado. Teve a semana de núpcias com Lia e depois, na outra semana, Jacó casou-se com Raquel, né, e tomou Raquel como sua mulher. E ambas vieram com as suas amas, né, ou com suas servas. Jacó deitou-se com Raquel, versículo 30.
a quem amava mais do que Lia, e trabalhou para Labão outros 7 anos. 14 anos trabalhando pelo amor da sua vida. Né? A Bíblia, gente, ela mostra a poligamia. O ideal, o plano de Deus, foi o que Deus criou lá com Adão e Eva. Jesus referendou lá nas bodas de Caná. Mas aqui havia esse costume da poligamia. E a poligamia sempre trouxe problemas. A ordem de Deus é deixará o homem, o seu pai, a mãe, iniciar a sua mulher, não as suas mulheres. Mas isso aqui gerou problemas seríssimos para os patriarcas, dentro do contexto de que já havia começado com Abraão, quando Sara mandou ele deitar com Agar, e teve problema. E aqui nós vamos ver a perspectiva de Jacó, né, já com pelo menos 4 mulheres, porque casou com 2 irmãs e tinha suas servas que serviam de concubina também. E a gente vai ver isso nos filhos de Jacó, né, culminando com um problema com José lá na frente. Mas vamos lá seguir o texto. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, tornou-a fértil, Raquel, porém, era estéril. Veja, Sara estéril, esposa de Abraão, Rebeca demorou a engravidar, e agora Raquel, o amor da vida de Jacó, estéril. Mas Deus olhou com carinho. Por causa do desprezo de Jacó, Deus olhou com carinho para Lia e a fez ter filhos, 4 filhos. E cada um deles tem um significado, né? Nós vamos ver Rúben, o Senhor viu a minha miséria e certamente o meu marido me amará. Depois teve o segundo filho, que teve o nome de Simeão. Depois engravidou novamente, Levi, né? E por último, deu à luz a um filho chamado Judá. Desta vez louvarei ao Senhor. E parece que aqui já não tem nenhuma referência ao desprezo de Jacó, porque parece que Jacó havia mudado de entendimento, de compreensão sobre o seu casamento e a perspectiva de cuidar da sua esposa. Bom, que lições nós tiramos desse capítulo? Esse capítulo ele vai nos mostrar que preferências dentro da família trazem problemas. Começou quando Rebeca preferiu Jacó e Isaac preferiu Esaú. Isso gerou problema, uma briga entre irmãos, e isso foi levado na vida de Jacó, e ele começou a preferir Raquel em detrimento de Lia. E isso trouxe problemas dentro da família, e isso ia trazer problemas dentro da família. A família é para ser amada, a família é para ser cuidada. E todas as vezes que nós temos preferências na família, nós temos problemas. Todos devem ser tratados da mesma maneira, da mesma forma, de forma igualitária. Quando a gente pensa aqui, o que sentia Lia? O que sentia Lia? Nós vamos pensar numa mulher que casou, ela casou e amava com certeza a Jacó, mas Jacó a desprezava. E o Senhor a abençoava dando filhos. Isso aqui vai mostrar aquilo que Deus prometeu. Deus prometeu para o próprio Isaac, para Abraão e para o próprio Jacó, que sempre estaria com eles, como sempre esteve com todas as pessoas desprezadas. O Senhor esteve com Agar no deserto, o Senhor esteve com Lia aqui com Jacó, e Ele sempre está conosco. Se você está passando por alguma espécie de desprezo, se você está sendo renegado por alguma questão, lembre-se que Deus está com você. Lembre-se que Deus cuida de você. De uma maneira muito forte, muito poderosa, muito miraculosa, o Senhor está sempre conosco, nos guiando, nos abençoando, nos dando a sua graça e nos dando a sua orientação. Acredite nisso. O Deus que estava com Jacó no deserto foi o Deus que o guiou para o poço, que o levou até seu tio, que o fez trabalhar 14 anos para formar família e que estava com Lia, a protegendo diante do desprezo do seu marido. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor cuida de nós. Lembrando que Deus é soberano entre todas as coisas. E que lá na frente, depois que Raquel ajustou com Lia, depois que Raquel pediu filhos ao Senhor, porque agora ela estava se sentindo rejeitada por não ter filhos, o Senhor dá de presente a Raquel seus filhos e dá também a Jacó filhos através de Raquel,
porque é assim que Deus faz. Deus cuida de todos os seus. Ele prometeu para Jacó que sempre estaria com ele. Que Deus lhe abençoe. Que o texto de hoje possa ter abençoado e falado muito a seu coração. Não esqueça, bora ler a Bíblia. Tchau, tchau.